Muito boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma célula nessa noite. Para mim é mais uma vez uma honra de estar aqui ministrando para você, né? Levando mais uma palavra sobre fake news. Que você possa nessa noite ser cheio da presença de Deus, que você possa nessa noite receber da palavra de Deus, amém? E que essa célula venha entrar nos seus corações, venha entrar na sua família, venha estar fazendo morada na sua casa, e que o Senhor Jesus possa estar te guardando nessa noite, amém? Essa série de palavras que a gente está pregando é sobre o tema fake news. E o que significa fake news, né? Fake news significa a notícia falsa. Muitas das coisas que as pessoas têm falado aí fora sobre Deus, sobre a igreja, inventando mentiras falsas, né, contra a palavra de Deus, para que as pessoas não vão à igreja, né? Para que as pessoas não acreditem em Deus, para as pessoas não acreditar que exista o pecado, né? E um tema nessa noite que eu quero falar para vocês é um tema muito bom, né? Um tema onde você vai ficar bem fixado na televisão, né? É um tema onde você possa estar recebendo de Deus, abrindo os seus olhos, né? A sua mente para receber a palavra de Deus, amém? E você que está aí nos acompanhando, eu gostaria que você pudesse compartilhar esse vídeo também, né? Levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas, né? Divulgar para os seus amigos, divulgar nos seus grupos familiares de WhatsApp, para que a palavra de Deus venha encontrar muitas pessoas, amém? Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, né? A missão de espalhar o Evangelho para toda a criatura. E eu queria agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite, né? Eu sei aí que a família da Letícia, do Diogo e da Nicole está nos acompanhando nessa noite. Eu sei que eles não perdem nenhuma célula, né? E eu queria agradecer a presença de vocês aí, da minha esposa também, né? Que não perde nenhuma célula minha aí. A Kevin também, que entrou agora, né? E da minha mãe também, que vive assistindo as minhas células. Eu sei que algum lugar, né, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, né? E cada vez que eu vou para frente de uma câmera e começo a pregar a palavra de Deus, eu sei que outras pessoas do outro lado estão recebendo, e isso me deixa muito feliz. E eu queria agradecer a presença de todos vocês. É uma honra estar entrando na casa de vocês e ministrando em nome de Jesus, amém? Então sejam bem-vindos. E a palavra dessa noite, eu quero começar ela com uma oração, amém? Eu quero que você, onde você estiver aí, você possa estar baixando sua cabeça, fechando seus olhos, para que a gente possa estar orando em nome de Jesus, amém? Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por essa palavra. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, venha estar, Deus, nesse lugar. Venha estar, Deus, com essa pessoa que está assistindo, com essa família, essas famílias que estão assistindo. Que o Senhor, Deus, venha estar batendo nos nossos corações e venha estar nos falando, Deus, a tua verdade, quebrando, Deus, em nome de Jesus, toda mentira, toda fake news, e colocando, Deus, a tua palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, a verdadeira resposta, Pai, para todas as mentiras que o mundo tem dado para as pessoas. Eu oro e te peço isso nessa noite. Seja comigo até o final, Deus, dessa célula, e que o Senhor, Deus, possa estar nos guardando, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Então vamos lá, vamos começar o nosso tema dessa noite, né? Que você preste atenção no que eu vou estar falando. E o tema dessa noite é na verdade é o nosso último tema da célula, fake news, né? Na semana que vem nós estaremos entrando em outro tema, que vou deixar aí um tema meio assim misterioso para você, para que você espere o que será que vai ser o próximo tema das palavras na célula da semana que vem, que vai começar um novo tema. E a última palavra dessa série nessa noite, né, para você entender, né, quebrando a última fake news, né, é sobre o mundo espiritual não existe. Muitas pessoas acham que o mundo espiritual não existe, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, o mundo espiritual não existe, isso é uma fake news. Assim como existe o mundo natural, também existe o mundo espiritual, né? Eu quero que você, aí onde você estiver agora, eu quero que você bate no chão da sua casa, o mais forte que você puder, bate. Aí, você tocou o chão da sua casa? Esse sentimento do mundo material que você teve ao sentir o seu pé no chão, você sentiu algo, não sentiu? O mundo espiritual é tão real quanto
quanto como esse sentimento que você teve ao bater o seu pé no chão. Então ele existe, né? Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo natural. Assim é em todas as áreas da nossa vida. Mas uma grande mentira que é colocada no nosso coração. O diabo tenta implantar isso. Por que o Charles? Mas por quê? Por que o inimigo não quer que a gente saiba que existe um mundo natural? Para que você não entenda as lutas que são travadas lá, para você alcançar alguma coisa na sua vida, alcançar os seus objetivos e as suas vitórias. Quantas vezes a gente já não ouviu, né? Mas não existe um mundo espiritual, né? Não existe manifestações, não existe curas. Isso tudo são teatros que são bolados entre as pessoas da igreja para atrair você para a igreja, né? Quando já ouviram isso, né? Que você vê às vezes na televisão, né? Aquelas quebras de maldição nas igrejas, e você, nossa, isso é tudo um teatro. O cara que está lá manifestando, né? Foi pago para fazer aquilo lá, para fazer um show para as pessoas poderem vir através daquele show. Isso é uma fake news, querido. Isso é uma mentira. Tudo isso que está acontecendo naquele momento lá é real. E o mundo espiritual, ele existe. Assim como pode habitar o bem dentro de nós, assim também pode habitar o mal dentro de nós. Por isso que a gente tem que tomar a escolha certa, escolher o bem, escolher a gente estar sobre a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, tudo isso são fake news, queridos, implantado, dizendo que o mundo espiritual não existe, que tudo que aconteceu na igreja é um teatro. Isso tudo é para implantar no seu coração e muitas vezes para destruir o pequeno motivo de fé que você tem. Muitas vezes é para destroçar a sua vida, para que você não possa acreditar que existem anjos lutando pela sua vida, para que você possa obter a vitória, né? E o mundo espiritual, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito difícil de se enxergar. Nós também podemos, Charles, nós podemos pedir para ouvir ou ver o mundo espiritual. Sim, a gente pode pedir para Deus em oração, porque é um dos tópicos que eu quero falar nessa noite para você. Mas o mundo espiritual, ele é muito real, e ele está nesse momento agindo nesse momento exatamente. Esse mundo que nós vivemos aqui, é o nosso mundo, é a Terra. Logo acima da gente existem as regiões celestiais, onde existem os anjos e os demônios lutando, travando guerra o tempo todo pela minha vida e pela sua vida. Ali é onde entra a sua oração. Quando você ora, vai para as regiões celestiais. Ali os anjos são travados numa guerra com demônios, para que você possa romper essa barreira e chegar até o último degrau, que é o céu dos céus, que é onde está o nosso Pai, o nosso Deus Salvador. Amém? Então existem as três etapas: a terra, os celestiais e o céu dos céus. E é lá onde que você tem que chegar, é lá onde você tem que fazer chegar a sua oração. Mas é muito importante você entender isso. Nós precisamos entender que nós somos conectados com o mundo físico, o mundo mental e também o mundo espiritual. Isso é muito interessante. O mundo espiritual é a real e a influência diretamente do mundo natural. Então, ou seja, o mundo natural, o mundo espiritual, ele interfere no mundo natural. Charles, mas a gente não consegue ver. Mas isso é real, isso acontece através do discernimento do Espírito Santo. Quando você pede, você consegue ver. Olha só, então essas forças espirituais atuam sobre nós, tentando roubar, né, mudar o rumo do mundo natural em que vivemos. Ou seja, eles fazem de tudo para que você, quando você ora, você busca de Deus, você tem um anjo lutando por você, pela sua causa. Mas quando você não ora, e quando você não sabe que tem um anjo lutando pela sua causa, existem demônios vencendo os seus anjos que te protegem, impedindo as bênçãos de chegar na sua vida, botando fake news no seu coração, botando mentiras, dizendo que o mundo espiritual não existe. O mundo espiritual não existe. Mas o mundo, sim, natural, ele é o reflexo do mundo espiritual, né? No livro de João, do 1 ao 4, eu quero ler para você. Esse é um dos capítulos de João, né? Onde é as passagens mais conhecidas, né? Onde tudo começou, né? Ali fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o verbo era Deus. Ou seja, Deus estava desde o princípio da criação de tudo. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, que mostra que Deus, ele que criou o natural. E ele que habita e luta pela sua vida espiritualmente. Ou seja, o mundo natural foi feito por Deus. Então, ele já esteve aqui como pessoa física através de Jesus para salvar a minha vida e a sua vida, né? Tem muitas pessoas que não acreditam nisso, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, né? Então, isso é mais uma coisa que quebra mais uma fake news. Deus existe sim, e Ele pode salvar a minha vida, pode salvar a sua vida e pode salvar a vida de todos os seus amigos. Basta você crer, acreditar nisso. Ó, quantos aqui creem no Senhor? Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu quero te perguntar, mas o Senhor Jesus Cristo estava no mundo espiritual, era o próprio Deus e se materializou no mundo físico para salvar e nos abençoar. Ou seja, Deus, ele veio do mundo do céu dos céus, né? Passou as regiões celestiais, se materializou fisicamente, né? Para mostrar sim que ele é o dono do mundo e que ele veio para mostrar sim que através da vida dele a gente podia ter uma vida nova, ter uma nova história, né? E a gente pode nos salvar e podemos nos ser abençoados através de Jesus Cristo. Isso então quebra todo o argumento de que o mundo espiritual não existe, querido, porque ele existe, porque os anjos lutam lá pela sua vida, pelas suas orações, pelos seus pedidos. Ó, hoje você vai sair daqui convicto que o mundo espiritual existe, amém? Hoje, se tinha alguma dúvida na sua cabeça, alguma pessoa que não acredita no mundo espiritual colocou isso na sua cabeça, querido, você vai sair daqui com o entendimento que sim, o mundo espiritual existe, ele é muito real. Ele é muito real. Mas tem dois pontos que nós precisamos entender para que a gente entenda a compreensão do mundo espiritual. O primeiro ponto, discernir. Nós precisamos ter discernimento. Charles, o que é discernimento? Sabedoria. Sabedoria de que o mundo espiritual existe. E como é que se faz isso, Sérgio? Como eu tenho discernimento? Qual forma? Através de oração. Você pode pedir através da oração a Deus: Deus, eu quero ter discernimento do mundo espiritual, eu quero entender o mundo espiritual. E muitas vezes você vai entender porque você vai estar orando. Na Bíblia existe vários momentos onde pessoas importantes, exemplos da Bíblia pede para ter discernimento, né, do mundo espiritual, e Deus concede. Eles pedem através de oração e Deus concede. Um deles é Eliseu, né? Eliseu, lá no livro de 2 Reis 6, do 15 ao 18, Elias faz uma oração, Eliseu faz uma oração a Deus e pede discernimento do mundo, né, espiritual. Ele pede para que Deus venha abrir os olhos dele, para que ele venha ter um entendimento do mundo espiritual. E Deus abre os olhos dele e ele vê, ele começa a ver. Eu quero ler para você rapidamente, que a gente possa nos acompanhar aí, né? Se você tem a sua Bíblia aí, é 2 Reis 6, do 15 ao 18. Lendo comigo lá, é o seguinte: o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão convosco dos que estão com eles. Ou seja, Deus já mostrou para Eliseu que mais são aqueles que estavam com eles do que estavam a vir para brigar com ele. Ou seja, tudo nos leva a crer que eram os anjos do Senhor que estavam protegendo ali, né? Com carruagens, né? Protegendo Eliseu. E ele queria ver aquilo, ele queria ter o sentimento: não, eu quero ver, eu quero sentir, realmente eu preciso ver para saber que eles estão comigo. Pois bem, aí entra, ele começa a falar daí, né? Começa a orar a Deus, olha só. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os meus olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha só. E como desceram
a ele, Eliseu orou e disse: fere, né? Peço-te essa gente de cegueira. E feriu-se de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Ou seja, querido, tinha pessoas ali guardando, protegendo ele. Ele fez uma oração para Deus e Deus fez ele enxergar que estava com carruagem de fogo. Ali os anjos do Senhor protegendo ele, né? Para que pudesse levar ele à vitória. Então, quando você ora, assim como Eliseu orou, se você orar para Deus, pedir discernimento do mundo espiritual, Deus ele vai te dar. Ele vai fazer você enxergar o mundo espiritual da forma que você precisa enxergar. Quando não temos discernimento do mundo espiritual, sofremos e tememos os acontecimentos naturais, perseguições, doenças, mortes e desilusões. Quando você não entende o mundo espiritual e quando você não tem discernimento dele, acontece várias coisas e você fica se perguntando por quê. Por que isso acontece comigo? Por que essas doenças passam de geração para geração? Por que eu sofro muitas perseguições? Por que acontecem muitas coisas na minha vida? Por quê? Porque você não sabe que existe um mundo espiritual e ali você não está orando e não está lutando no mundo espiritual, não está enviando seus anjos para lutar por você. E aí você perde todas as guerras. Por isso muitas pessoas, quando não têm discernimento, elas ficam com medo, elas temem muitas vezes. Uma frase do nosso bispo Robson Rodovalho, né, o nosso profeta da nossa igreja, ele fala assim: precisamos pedir que ao Senhor que nossos olhos espirituais sejam abertos, para que percebamos as manobras que são realizadas no mundo espiritual, e a fim de neutralizarmos as investidas do inimigo e implantarmos reforços significantes para o avanço do reino do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós temos que pedir para Deus, e a gente tem que perceber os momentos e as manobras que o inimigo faz para tentar roubar, né? E para tentar implantar mentiras. Ou seja, essa é uma fake news, é implantada no seu coração, na sua mente, para que você não entenda que o mundo espiritual não existe, para que você não possa lutar pelos seus sonhos, que você não possa lutar pela sua vida, que você não possa lutar pela sua família, pelas doenças que rondam você, pelo coronavírus, por tudo que você pode imaginar. As pessoas falam que é fake news para que você não possa acreditar, que você possa ser curado. É necessário conhecer o mundo espiritual e reagir a ele com as devidas armas que nos garante a vitória. Ou seja, quais são as armas, Charles, que nos garante a vitória no mundo espiritual? Querido, a oração ao Senhor, a leitura da tua palavra, a leitura da palavra de Deus, a leitura da tua Bíblia, quando você lê a sua Bíblia. Isso você garante as vitórias no mundo espiritual. E quando você jejua, então, você manda espadas extras, né? Você manda rajada de fogo extra, para que você possa vencer o mundo espiritual. O seu sacrifício ali, através do jejum, né? Você pode romper no mundo espiritual. O homem sábio busca a Deus o discernimento, né? Busca no Senhor discernimento para compreender o mundo espiritual e saber as armas que deverão ser usadas para neutralizar as investidas do inimigo. Ou seja, querido, a pessoa sabe. Então, seja sábio, amém? Seja sábio assim como eu sou. Eu tenho buscado de Deus, eu tenho orado, tenho lido, tenho feito jejum para que eu possa entender cada vez mais o mundo espiritual, né? E Deus, ele quer isso da gente. Ele quer que a gente peça sabedoria, né? Um dos grandes reis da Bíblia, né? Em um dos seus momentos, Deus dá uma oportunidade de ele fazer um pedido e Deus esperando, né? Esperando a resposta dele. Ele poderia ter pedido tudo que ele queria na vida dele, né? Ele poderia ter pedido para ser o homem mais rico do mundo, né? De todas as nações. Esse cara é o Salomão, né? Rei Salomão. Mas o que ele pediu? Discernimento para lidar com o povo, discernimento para entender o povo, discernimento para vencer o mundo espiritual e romper. Logo mais ali adiante ele se tornou sim um dos reis mais bem-sucedidos da Bíblia, de todos os tempos. É isso que nós temos que entender, pedir discernimento das coisas, querido, para que a gente possa avançar. E logo depois do discernimento vem o segundo tópico que a gente precisa entender também e ter no nosso coração, senão não adianta. Não adianta a gente só entender o mundo espiritual e não encaixar esse segundo tópico que eu vou falar para você, que é o tópico sobre crer. Nós temos que crer, amém? Que o mundo espiritual existe.
Temos que ter discernimento e crer que ele existe, para que você possa romper e você possa vencer no mundo espiritual. Olha só, segundo o dicionário crer, a palavra crer significa tomar por verdadeiro. Quando você crê, você toma aquilo por verdadeiro. Não, isso aqui é verdadeiro para mim, né? O mundo espiritual existe e isso é verdadeiro para mim, né? E não temer ele, mas sim saber as armas necessárias para vencer. Crer e saber que vai ter a vitória porque você lutou, porque você jejuou, porque você se preparou espiritualmente para vencer. Olha só, né? Em outras palavras também fala que crer é a mesma coisa que acreditar, confiar, aceitar as verdades da palavra, das manifestações. Uma vez que compreendemos o mundo espiritual, que o mundo espiritual existe, o diabo utiliza a arma da fake news para tentar atingir as nossas mentes, atingir o nosso coração, usar outras pessoas para implantar no nosso coração que o mundo espiritual não existe. Porque a palavra de Deus fala em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. E quando ele fala em destruir, é implantar mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele implanta mentiras no nosso coração, fake news o tempo todo. Sobre todas essas 8 fake news que eu falei, né, durante todas as células, ele implanta isso no coração das pessoas, para que as pessoas não venham entender o mundo espiritual, para que as pessoas não venham entender essa última palavra que eu estou ministrando para você aqui. Todas as outras palavras encaixam nessa última, para que você não possa entender que o mundo espiritual existe e que você não possa ter vitória no mundo espiritual. Olha só, antes de voltar ao mundo espiritual, Jesus nos dá um ensinamento muito forte a respeito do mundo espiritual, né? E como agir para avançar uma vida com Deus ainda no mundo físico, né? Existe uma passagem na Bíblia que fala lá em Marcos 16, do 14 ao 19. Jesus ele volta, depois que ele ressuscitou, né? Ele volta a encontrar os seus discípulos novamente. Ele volta ali, né? Tem aquela reunião que ele faz com os 11 discípulos dele, né? Onde está Tomé, lá onde tem aquela cena que Tomé não acredita que Deus ressuscitou, que Jesus ressuscitou, dele, então toca aqui na minha ferida. Aquela cena ali onde tem todos os outros, né? 11 discípulos com Jesus. Ali existe algo muito sábio, porque os corações dos discípulos de Jesus ainda estavam endurecidos, não acreditando que ele tinha ressuscitado. Mas a partir do momento que Jesus falou ali, que nós, através do meu nome vocês vão curar, através do meu nome vocês vão expulsar demônios, através do meu nome vocês vão pregar, né? Vão vencer, vão pisar em serpentes, escorpiões, vocês vão vencer. Jesus ele fala, e através do meu nome vocês vão pregar para toda criatura, né? E pregar o evangelho para toda criatura. E até aquele certo momento o coração do homem estava endurecido, até onde Jesus entrar e tocar. E o Espírito Santo de Deus, através, né, daquele momento, tocar o coração. Olha só, vamos ler lá para você entender. Marcos 16, do 14 ao 19. Rapidamente, se você puder abrir aí, se você tiver com a sua Bíblia na mão. Marcos 16, do 14 ao 19. Fala lá. Finalmente apareceu aos 11 discípulos. Estando eles assentados juntamente, lançou em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. Ou seja, eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crê em mim e for batizado será salvo, e quem não crê em mim será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão alguma coisa mortífera e não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita do Pai. Ou seja, até nesse momento, querido, eles tiveram que crer. Se você crê que o mundo espiritual existe na sua vida, se você crê que o Senhor Jesus Cristo ele morreu por você numa cruz, através do entendimento de nós cremos na palavra de Deus, você pode, né, receber a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, a autoridade de Jesus Cristo na sua vida. Você pode expulsar demônios, você pode curar enfermos,
Isso depende da sua fé, depende da sua incredulidade. Se você acredita que isso possa acontecer, amém? Jesus nos deu a ordem bem clara aos seus discípulos: mandem para todo mundo, e que você possa pescar, né? Pregar, que você possa para o mundo e pregar o evangelho para o mundo físico, que não estariam cobertos pelo mundo espiritual. Ou seja, quando ele fala assim que eles vão expulsar demônios, ou quando eles vão curar os enfermos, é que o mundo espiritual ali, os anjos do Senhor estão lutando pela vida daquelas pessoas, e quando você ora, declara e tem fé e acredita, acontece. Aí você vê que o mundo espiritual existe. Quantos de vocês já viram um milagre acontecer, ou você já viram algo assim sobrenatural acontecer, ou uma proposta de emprego assim menos imaginável acontece, ou uma cura na sua família, ou uma cura num parente que você nem imaginava e acontece, um milagre que você considerava milagre impossível e acontece. Sim, aí é a liberação através do mundo espiritual que Deus nos dá para receber a bênção, para que o milagre aconteça, para que o impossível seja possível. Todos que creem serão salvos e terão poder vindo diretamente do mundo espiritual para agir no mundo natural. Ou seja, se você crê, você será salvo, amém? E você tem o poder de agir, né, no mundo espiritual. Você tem uma autoridade, você recebe a autoridade de Deus. Charles, quando eu aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e creio que Ele existe, que Ele morreu numa cruz pela vida, pelos meus pecados, eu recebo a autoridade sim para lutar no mundo espiritual e orar e buscar de Deus e clamar para que os seus anjos venham a vencer e você possa receber as bênçãos de Deus. Isso que você precisa entender, e Ele é real, Ele existe. Quando Jesus nos ensina, se bebermos alguma coisa mortífera, enquanto estivermos crendo nele, na força espiritual do seu poder, o mundo natural não teria força o suficiente para enfraquecer. Aqueles que são de Jesus Cristo são mais do que vencedores. Ou seja, querido, mesmo que você toma veneno, mesmo que você dá um diagnóstico de que não acontece, que não tem cura, que não tem jeito, querido. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, há cura, há o poder de Deus, há sim. Você tem que entender isso, e o mundo espiritual faz parte disso. As coisas não acontecem do nada, as coisas não acontecem, caiu do céu. Aquela expressão que as pessoas falam, caiu do céu, não existe. O mundo espiritual é tão real que nesse momento ele está lutando pela sua vida. E eu quero que você entenda isso, né? Nesse momento Deus ele quer liberar sobre você esse discernimento e quer que você creia que o mundo espiritual existe para que você possa vencer e lutar com as armas que Deus vai te dar para você vencer no mundo espiritual. Amém? Então, querido, não deixe as pessoas implantar fake news no seu coração. Não deixe as pessoas dizer no que você deve acreditar ou não. Você tem que acreditar em Deus, em primeiro lugar, de todas as coisas, e acreditar que sim, o mundo espiritual existe e que lá são travadas todas as nossas vitórias. Então, eu quero que você nessa noite que entendeu essa palavra e tinha esses pensamentos que o mundo espiritual não existe, tinha dúvida, mas será que existe mesmo? Será que é real? Né? Querido, se você tem o desejo de ver o mundo espiritual, que você possa pedir para Deus, que você possa querer ver o mundo espiritual, né? Deus ele pode te dar, pode te conceder isso, né? Eu sei que o mundo espiritual existe, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio no Senhor Jesus Cristo. E você acredita nisso? Hoje você vai escutar essa palavra e você vai deixar as fake news entrar no seu coração a partir de hoje, todas essas que a gente falou, desde o começo. Você vai deixar, né, o seu mundo natural interferir no seu mundo espiritual, ou você vai deixar o mundo espiritual interferir no seu natural? Qual é a sua decisão nessa noite? E você que quer tomar a decisão de deixar o mundo espiritual interferir na sua vida, mas sim lutar com as armas necessárias, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu quero orar por você nessa noite, para que você possa ter discernimento, para que você possa ter um entendimento do mundo espiritual e que você possa quebrar toda a mentira lançada por Satanás. Amém? Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, Pai, nós oramos e te agradecemos, Pai, pela vida de cada um que está nos acompanhando nessa noite. Te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e é eficaz.
Nós te agradecemos, Pai, pelo mundo espiritual, que o Senhor tem nos feito, Deus, existir, nos feito, Deus, crer que Ele existe, para que a gente possa vencer nele, Pai. E que o mundo espiritual sobre as nossas vidas, Pai, venha nos dar vitórias e nos dar conquistas. Mas que o Senhor também venha nos dar, Deus, discernimento e crença na Tua palavra, crença no que Ele existe, para que a gente possa vencer todas as áreas da nossa vida, que podemos vencer na nossa área espiritual, na nossa área material, física, Deus, financeira, emocional, em todas as áreas. Eu oro, Deus, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando nessa noite, que o Senhor possa derramar do discernimento do Espírito Santo de Deus, para que eles possam entender que o Senhor, Deus, fala, Deus, que através da Tua palavra nós vamos curar, que através do Seu nome nós vamos, Deus, curar, Deus, pessoas enfermas, que a gente, Deus, vai, Deus, declarar e vai acontecer. Por isso eu te peço, Pai, que sobre a vida dessa pessoa que está nos acompanhando, sobre essa família que está nos acompanhando, Pai, que o Senhor Deus possa estar derramando esse discernimento e possa estar quebrando todas as mentiras lançadas sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Então, eu queria deixar essa palavra no seu coração nessa noite. Se isso tocou a sua vida e você gostaria de que praticar isso que está sendo falado lá em Marcos, né? Sobre pregar o Evangelho, aquela palavra que, se você crê, você tem que falar para mais alguém, amém? Então, se você crê nisso, eu gostaria que você pudesse enviar esse vídeo para mais pessoas, né? Possa estar essa semana aí passando para algumas pessoas esse vídeo sobre o mundo espiritual, porque as pessoas vêm entender, querido. Tem muitas pessoas perdendo no mundo espiritual, o diabo roubando a vida das pessoas, né? Trazendo doenças, né? Porque eles não conhecem o mundo espiritual e acabam sendo derrotados antes mesmo de começar a batalha no mundo espiritual. Então, faça isso, ajude ao próximo, né? Ame ao próximo dessa forma, enviando a palavra para outras pessoas, amém? Então, querido, na semana que vem nós vamos ter mais uma célula poderosa. Eu gostaria de que você pudesse estar nos acompanhando aí também, né? Que você possa estar recebendo mais a palavra de Deus numa série nova, né? Ainda vai ter mistério no ar aí, né? Ainda não decidi, mas de repente essa semana eu vou fazer uma enquete para que você possa escolher junto comigo qual o tema da próxima célula, as próximas palavras das células, para que você possa aí estar recebendo da palavra de Deus na sua casa, e na sua família, e no seu coração, amém? Queria agradecer a sua presença, também a presença da minha família que está me acompanhando, e dizer para vocês que é um prazer toda vez pregar para vocês, pregar, né, na casa de vocês, e eu me sinto satisfeito quando que você possa colocar isso em prática e possa realizar sonhos, né, e vencer na sua área. Esse é meu objetivo, esse é a minha decisão melhor, amém? Que você possa crer e acreditar e vencer na sua vida em nome de Jesus. Como eu sempre falo, deixe seu like, compartilhe, mande seu pedido de oração aí, né, nos nossos meios online aí, né? Também tem o meu número do WhatsApp, se você quiser mandar direto para mim, né? O seu pedido de oração a gente vai estar orando durante a semana, né? Na nossa igreja tem uma arca da aliança onde a gente bota os pedidos de oração, a gente ora e os milagres acontecem, amém? Então, querido, eu queria te agradecer a sua presença. Na semana que vem temos mais uma célula e que a gente possa estar se encontrando de novo aqui no mesmo lugar, no mesmo horário, né? E você possa estar recebendo mais de Deus, você e sua família, amém? Deus abençoe sua vida, até uma próxima, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, amém?